Eu acho que vocês estão vendo a minha tela certinho. O tema da nossa apresentação vai ser do nosso mini curso, vai ser geometria projetiva. E ela, na verdade, é uma introdução, porque é um estudo super vasto, assim. E o objetivo é que todo mundo saia daqui com uma noção de geometria projetiva e saiba por onde começar a estudar. Quem fez o trabalho fui eu, a Maria Eduarda, e o Rafa, mas a gente queria que fosse muito, assim, aberto para ser interrompido a qualquer momento, para que o mini curso funcionasse também como uma conversa. Então, o quanto vocês quiserem participar é o quanto a gente vai gostar mais. Quando a gente fala de geometria não euclidianas, parece que é um negócio que a gente nunca ouviu falar na vida. Que o nosso cérebro está funcionando assim metodicamente só na geometria euclidiana, na geometria plana, e que é muito difícil mudar a chavinha. Mas na verdade é que a geometria projetiva, ela é muito, eu não diria intuitiva, mas ela é muito fácil de compreender, porque ela lida com o mundo que a gente está vendo. Então, ela nasceu justamente disso, de artistas vendo um mundo e tentando representar esse mundo, que é 3D, em um plano, né? Que são as telas, os papéis, os desenhos, assim. E daí um exemplo maravilhoso é aquela cena de filme da Disney que sempre aparece aquele trilho do trem andando super rápido e parece que o trilho do trem nunca termina. E daí a gente sabe que os trilhos do trem são duas retas paralelas, né? Porque senão o trem não ia se mexer, ele ia bater nele mesmo. Mas quando a gente vai ver esse desenho, elas continuam para sempre. E daí, o que a geometria projetiva está diferenciando da geometria que a gente conhece? O conceito de retas paralelas, principalmente, porque eles falam que duas retas quaisquer, elas sempre vão se intersectar. Então, por exemplo, duas retas paralelas, que a gente conhece na geometria plana como se nunca fosse ter um ponto de encontro, elas têm. E daí a gente vai ver que esse ponto de encontro ele vai ser no infinito. Mas antes da gente pensar nisso, eu queria que a gente revisitasse um negócio que eu acho que assim todo mundo viu em artes no colégio. Talvez alguém não tenha visto, deve vocês me contam se viram ou não. Mas eu acho que a professora de arte de vocês tenha falado até sozinha sobre como você vai desenhar uma projeção no papel. E daí você lembra que você marcava um pontinho assim no fundo da folha e ela dava um desenho normalmente para você copiar e você usava aquele ponto como referência. E daí, para a gente revisitar isso, vou mandar para vocês um link da nossa sala do GeoGebra. Perfeito, Arthur. Ponto de fuga. Esse é o nome, o correto, né? Daí eu vou esperar vocês entrarem na sala do GeoGebra. Amor, você podia. Vamos ver. Já tem gente entrando. E daí, eu não sei se todo mundo já conseguiu abrir, mas nesse GeoGebra vocês vão ver uma pintura do Leonardo da Vinci. E nessa pintura ele usou o conceito de geometria projetiva perfeitamente. E eu queria que a gente relembrasse as nossas aulas de artes e só traçasse retas para a gente encontrar o para a gente encontrar o nosso ponto de fuga. Daí eu estou vendo que algumas pessoas já estão mexendo, outras pessoas ainda não. Vocês estão vendo direitinho a imagem do Leonardo da Vinci? Eu ainda não consegui entrar. Ai, ai.
desculpa. Tentar de novo. Gente, eu preciso fazer esse comentário. O Daniel traçou primeiro a reta mais difícil. Ah, consegui. Como é que é, Maria? Desculpa, eu perdi o... Como que faz agora? Ó, a gente tem essa imagem de Leonardo da Vinci. E eu queria que a gente revisitasse a geometria projetiva como a gente viu no ensino médio, que foi a geometria que a gente via normalmente nas aulas de artes e não de matemática. Que a professora dava aquele ponto de fuga e a gente tentava copiar o desenho dela trazendo as retas paralelas. Aí o desenho já está pronto. E eu queria que a gente tentasse traçar retas a partir dos pontos e das retas que a gente vê no desenho, para ver se a gente acha o ponto de fuga que o Leonardo da Vinci usou. Aí, um exemplo legal, eu vou. Não sei se. Não sei se seria ético, mas eu vou abrir o, o que uma. Ai, não, vou deixar mais um tempinho, porque eu vi que nem todo mundo começou agora. Depois eu mostro um super legal que conseguiu encontrar várias retas e elas já se encontraram num ponto de fuga. A gente não precisa encontrar ele com perfeita exatidão. Mas, assim, uma coisa para quem não saber como funcionar, talvez observar as janelas do fundo, o teto. Acho que agora eu entendi. Legal. E a gente vai criando as retas. Pode ir criando. Isso, as retas, eu diria para criar elas nas linhas que já existem no desenho. Por exemplo, tem janelas na direita e na esquerda dessa mesa da Santa Ceia. E dá para ver que elas criam, assim, que existe uma reta que passa por todas essas janelas. Se a gente observar o teto, ele vai ser meio que xadrez, e daí assim a gente percebe outras retas. E a gente Como vai que fazendo faz assim. para apagar a reta? Tem uma setinha que é tipo um círculozinho. Se você apertar em cima dela, você volta Tá, o desenho como era no começo. tá bom. E é legal que a gente possa já salientar, né, que esse quadriculado, entre aspas, do teto, a gente tem a noção que é um quadriculado quando a gente olha, só que se a gente for olhar como geometria euclidiana, não tem nenhum quadrado aí, né? Então, isso é uma das características da geometria projetiva. Gente, eu vi que a maioria já criou bastante retas, assim, que viu umas coisas muito legais, assim. E se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, falem. E eu vou pedir a licença do Giovanni, porque eu amei o jeito com que ele fez, era o jeito que eu estava pensando, assim. Mas existem vários jeitos certos, tá? E vou compartilhar com vocês o que ele fez. Aqui, ó. Tá todo mundo vendo o que o Giovanni fez?
ele pegou as retas das laterais, as janelas que eu estava falando, né? Ele usou o ponto em duas janelas diferentes e todas elas seguiam essa mesma reta. E se a gente pensa nas janelas, e a gente pensa assim, em um plano, é óbvio que as janelas não eram umas menores do que as outras, assim. Essa ideia de profundidade do fundo da imagem ser menor do que era as janelas da frente, é isso que dá esse sentido de profundidade, porque o quadro, né, ele era plano. Então, essa ideia de desenhar as outras coisas menores era para dar esse sentido de profundidade. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida. Eu Tipo, vi não sei se que está relacionado a isso também, mas tipo, quando você está no carro, quando, por exemplo, tem um objeto perto e um objeto longe, o objeto longe parecer que está se movendo bem mais devagar do que o que está perto. Não sei também se que é bastante comum acontecer em animação. Não sei se também está relacionado a esse tipo de geometria. Eu não tenho esse efeito, mas eu não vou quando lembrar o você nome. está. O efeito paralaxe, no caso, né? É, Eu não tenho certeza se esse efeito está associado à geometria projetiva, mas é um efeito sim, muito interessante e acho que dá para a gente ter alguma analogia. Só que a gente tem que lembrar, a Maria vai chegar nisso mais para frente, que a geometria projetiva, o foco dela é o ponto a partir do qual a gente vê as coisas. Então, é você tentar retratar, né, aquilo que a gente vê, que você vê. Então, pode ser que tenha alguma relação, mas até então, na nossa pesquisa, a gente não encontrou nenhuma, assim, ninguém falando diretamente. Na verdade, eu nunca ouvi falar desse efeito, então eu fico feliz que o Rafa ouviu para eu poder falar para vocês. Eu queria aproveitar, e assim, o professor é muito bom. Então eu queria usar a imagem da professora Meire, porque ela fugiu do padrão das outras pessoas e ela usou retas que não eram as mais óbvias para encontrar o ponto de fuga. Mas é justamente isso que é interessante para a gente começar essas retas marcadas de forma diferente são interessantes para a gente começar essa discussão. A gente viu do Giovanni, né? E agora vamos ver da professora. A professora marcou as retas, em vez de pensar nessas janelas que vão diminuindo, as laterais das janelas. E a gente vê que existe uma proporção entre essas retas e que, apesar de elas serem paralelas na vida real, essas janelas não têm um ponto de encontro, aqui elas ainda vão se encontrar para baixo. Mas isso não está relacionado com o nosso ponto de fuga, porque o ponto de fuga ele vai ser meio que o olho do pintor. Então, assim, tem a ver com a perspectiva que ele está olhando. Enquanto, assim, as outras retas que a professora marcou aqui também estão se encontrando, seria se o autor estivesse vendo meio que de baixo. E como nesse caso aqui, nesse caso do ponto de fuga, essa imagem ela não tem esse conceito de altura na projeção. Ela vai ter só de profundidade e largura. Fugiram as palavras, desculpa, tá? E daí, a única coisa que eu faria de diferente, e daí eu queria entender até, assim, possivelmente o que a professora pode ter feito, mas na parte do, Do teto? do teto, isso mesmo, eu não achei exatamente os pontos que você marcou. Eu faria essas retas um pouquinho mais inclinadas para a direita. E daí, se eu acho que se a gente inclinasse ela e passasse pelos dois quadradinhos assim, a gente passaria pelo ponto de fuga que foi o que todo mundo encontrou, que vão ser nos olhos de Jesus. E daí, Sim, mas daí só isso. entendi. Aqui, na realidade, isso é novidade para mim, tá? Eu nunca tinha ouvido Tá. falar em ponto de fuga, achei muito legal. E aí, o que eu pensei? No primeiro momento, acho que você viu o que eu tinha feito, eu pensei no paralelismo entre as pessoas da mesa. Se, Ah, se isso. Lembra você... que eu
Desculpa, eu falei que o Daniel, ele pensou na reta mais difícil de traçar, ele também pensou nessa relação entre as pessoas. Se A você primeira olha... reta... Pode falar. Não, pode falar. Não, pode falar primeiro. Se você olhar, tem a maioria não, todos o pessoal que está na mesa, você consegue traçar paralelas entre, tipo, entre um e outro, sabe? Tipo, então, a primeira hora que vocês falaram das paralelas, a primeira ideia que eu tive foi, dá para traçar paralelas entre o pessoal aqui. Aí depois, a hora que você falou do teto, da janela, aí eu falei, não, beleza, então eu olhei para a janela aqui, e aí eu pensei numa reta, passando nos quadradinhos, ó, se você vê a reta que passa por MM, os dois pontinhos, ela tá passando no teto, assim, na fileirinha do teto. E a que passa por LK também tá passando na fileirinha do teto. Então seria a reta de um filetinho e outro filetinho. Então, para mostrar que a projeção delas também se intercepta. Perfeito. Então, foi essa ideia, assim, que eu tive. Não, tá perfeito. É isso mesmo do teto. Daí, essa relação entre o paralelismo entre as pessoas, que você falou, eu li sobre isso, mas não relacionando essa pintura com a geometria projetiva, mas sim com a relação religiosa, de que eles estão em paralelo porque os discípulos eram iguais. E quando você vê a relação entre Jesus, que está no centro, e as pessoas mais próximas, eles estão mais inclinados para o outro lado, que é como se eles não fossem dignos de estar próximos de Jesus. E daí você vê até esse espaço. E é interessante porque a geometria, ela está muito ligada com religião, porque as pessoas falam que a geometria plana ela era divina, de tão perfeito. Então, quando a gente vai falar dos quadros mais antigos, eles queriam trazer a geometria plana porque a geometria plana era perfeita como Deus e a maioria dos quadros eram religiosos. E até essa questão de demorar tanto para aparecer as geometrias não euclidianas é porque elas não estavam de acordo com essa religiosidade da época, que fugiam dessa perfeição divina. Então, assim, no começo até ela não ganha, tipo, notoriedade, as pessoas acham esquisito e tudo mais. E é legal nesse ponto a gente lembrar que teve eu não lembro o nome dele, mas teve um padre que chegou a não contradição do que postulava. Ele falou, não, isso aqui é um absurdo. E ele não divulgou as pesquisas, acho que você chegou a comentar, né, Meire, né? Eu não lembro o nome dele. Mas isso mostra o quanto que essa geometria euclidiana ela era retratada como perfeito. E essa interação com a religião está muito próxima, né? Estava muito próxima, no caso. Sim. É isso mesmo. Aí, agora... o pessoal que desenhava naquela época, exceto pro pé e mão, antes de Da Vinci, desenhavam bem pra caramba. Tanto é que, tipo, eu já cheguei o professor de história chegou a mostrar um pedaço de texto que a primeira letra era um desenho muito bem detalhado de uma pessoa, só com o pé e a mão meio cagado. Fora isso, tava muito bonito e o negócio tipo, acho que não dá uma polegada de altura, de tamanho. Tem que ter uma precisão muito grande para conseguir desenhar um desenho tão pequeno. E sem contar assim. que a gente tem a seção áurea aí também, né? Se a gente for olhar, é na época do Renascimento e a perfeição, eles encontraram o número de ouro, que era o número absoluto, áureo, e, né? Então ainda tem mais essa proporção, que deixa também muito bonito. Né? Sim. Eles se preocupavam, tipo assim, com um todo. A arte, ela estava intimamente vinculada com a matemática. Uhum. E a geometria projetiva, ela nasceu primeiro da arte. A gente vai ver um pouquinho da história mais adiante. Mas o interessante dela é que ela não nega o quinto postulado de Euclides. Ela não começou, tipo assim, vou tentar demonstrar o quinto postulado e daí cai em alguma coisa. Isso não aconteceu.
Na verdade, ela pega a geometria euclidiana e ela vai acrescentando novos elementos. E, inclusive, quando eles falam das retas sempre se encontrarem, eles agem como se isso fosse uma simplificação, porque Euclides traz dois casos, retas que se encontram e retas que nunca se encontram. A geometria fala, vamos simplificar, tira um desses casos e ficam só os que se encontram. E eu fico pensando, gente, a cabeça desse artista para achar que é simplificar. Mas tudo bem, né? A gente chega nesse QI um dia. Daí, os elementos da geometria projetiva. Eu vou falar um pouco dos elementos, daí a gente vai entrar na história e depois a gente vai entrar na teoria. Mas eu queria que todo mundo entrasse já tendo essa noção de geometria projetiva, soubesse esses elementos para entender como ela foi evoluindo na história, que a gente vai trazer quadros e essas coisas. Então, vamos lá. A perspectiva é o ponto em que o artista ele vai observar o quadro, ou é o ponto em que vai ter o foco. E ela, o que ela quer? Ela quer descrever o espaço que a gente vive, que tem 3 dimensões, né? A largura, a altura e a profundidade, em um plano. Então, ela quer que, assim, você quer, tipo, literalmente imprimir o que você vê num espaço em um plano. E isso dá a ilusão de profundidade, de espessura, de altura, do comprimento. E essa geometria, ela não vai se preocupar com ângulos e medidas. Então, essas não são coisas estudadas na geometria projetiva, porque tem essa distorção quando a gente vê com o olho, então a gente não vai estar estudando. Então, esse primeiro elemento é a perspectiva. O próximo elemento vai ser o nosso plano de projeção. Quando a gente fala dessa perspectiva cônica, não sei se todo mundo lembra, mas as cônicas são secções, a gente vai ter o cone, e daí quando a gente fala dessa projeção, a gente vai ter cortes nesse cone, essa secção, e daí vão ser a parte em que corta. E essa apresentação não vai ser a mesma que está no negócio. A que eu já coloquei no negócio é a que eu arrumei para estar com a figura. Mas a figura vai estar no próximo slide, tá? Desculpa por isso. Mas é isso. E essa projeção cônica, ela vai ter um centro... Era essa imagem que ia estar no slide anterior. Essa projeção cônica, ela vai ter pontos finitos. Então, vão ter retas passando por essa imagem acima do cone, que é onde eu corto, onde tem a minha secção. E vão ter retas tangentes a ela, que vão ser intersectadas por um outro plano. E esse plano vai dar essa minha projeção, né? E na perspectiva cônica, ela vai ter um número finito de centros de projeção, porque o nosso olho, ele tem essa capacidade finita, né? E daí, além dessa projeção cônica, a gente vai ter a projeção cilíndrica. A projeção cilíndrica, pensa um cilindro, seções dele, e daí a gente teria pontos infinitos. Só que a geometria projetiva, ela considera o cilindro como um caso específico de projeções cônicas, em que, no caso para cônica ser cilíndrica, seriam 2 seções na mesma. E daí você pode só inclinar aqui, assim, os 2 planos. Então, ela não estuda a geometria cilíndrica particularmente. Ela usa a cônica e trata a cilíndrica como um caso particular. E daí, além disso, a projeção cônica, ela é muito mais comum. Ela vai ser usada na engenharia civil, vai ser usada na arquitetura, e ela é muito intuitiva. Já a cilíndrica, por tratar de pontos de divisão infinitos, que não é natural ao olho humano, não é tão intuitiva, mas as pessoas usam em desenho técnico. Se não me engano, a gente acaba vendo isso também nas aulas de óptica na física. Uhum. Daí acho que o mais próximo do cilindro que a gente tem seria justamente a mais comum é a projeção da luz solar que forma retas paralelas em vez de ampliadas. Mais próximo disso. Eu acredito que uma forma que a gente pode tentar entender essa perspectiva cônica é a seguinte. Lá no quadro
Da Vinci, a gente encontrou um ponto de fuga. Inicialmente, a gente pensa que aquele ponto de fuga está lá no fundo da imagem que está sendo retratada. Mas você pode trazer aquele ponto de fuga para o centro de projeção, que seria literalmente a visão de quem está vendo. Em tese, eles estão alinhados, né? Eles formam uma reta. Esse ponto que é a visão do pintor e o ponto de fuga da imagem. Então, das duas maneiras, é como se formassem cones, né? Como se formassem retas que saem desse ponto e chegam no todo ali. É como se fosse literalmente um cone, seja para cá ou para lá. Legal. Não tô te ouvindo. Pessoal, vocês estão sem áudio. Acho que tá mutado. Só não sei porque a câmera da Maria Eduarda tá aparecendo do Rafael. Gente. E a Maria tá mutada. Maria, você tá mutada. Tá ouvindo agora? Sim, Então. sim. Pronto, perdão. Pronto. E daí, dentro do plano de projeção, eu falei para vocês que as perspectivas cônicas, que é o que a gente vai usar, vai ter uma quantidade finita. Então, a gente vai ter que nem o olho humano, quantidades pontos de fugas finitos, desculpa. Pode passar. E daí, aqui na imagem de Leonardo da Vinci, pronto. Na imagem de Leonardo da Vinci, como a gente viu, ele vai ter um ponto de fuga. E vai ser bem no olho de Jesus. Mas se a gente pensar num negócio mais simples, a gente pode pensar em desenhar um seu cubo. microfone já tá aberto. Isso. A gente pode pensar em uma projeção mais simples do que essa do desenho do Leonardo da Vinci com ponto de fuga. Que é o que a gente faz quando a gente vai desenhar desde pequenininho um cubo, e daí a gente desenha um quadrado, e daí a gente puxa todas as retas laterais, e isso dá a impressão de profundidade. E a gente pode não ter, assim, como objetivo alcançar um ponto de fuga, mas é isso que a gente faz. A gente pensa em um ponto de fuga no horizonte, e quanto mais inclinado a gente vai movendo esse ponto de fuga. E daí tem outras opções que talvez a gente não tenha visto ainda nas nossas aulas de ensino médio, mas elas também são muito fáceis e têm a ver com a forma com que a gente vê, que seriam 2 pontos de fuga. Daí, no caso de 2 pontos de fuga, a gente imagina a linha do horizonte e essa imagem vai estar escapando para 2 lados. Então, toda vez que a gente for traçar a reta, a gente vai pensar em 2 diferentes aí em cima. E aí você pensa, nossa, mas isso acontece exatamente na vida real ou é só na hora de fazer um desenho? Essa imagem é do Planalto e é uma fotografia, ela não é uma pintura. E eu trouxe essa justamente para vocês verem que é um caso real, assim, apesar da gente não pensar nele, obviamente. E aqui ele vai ter 2 pontos de fuga. Essa também é uma atividade em GeoGebra, caso vocês... Eu vi que muita gente ainda está conectado, caso vocês queiram continuar. E a gente vai usar as linhas do telhado como sendo esse meu primeiro ponto de fuga. E daí, tá vendo esses vidros que a gente vai ter? Eles também vão seguir esse meu ponto de fuga. Daí, eu acho que tá todo mundo aberto ainda. E se vocês quiserem mexer um pouco nisso, vocês podem mexer à vontade. Se vocês não quiserem, não sei, eu gostaria que vocês mexessem. Mas se vocês
não quiserem, eu também posso fazer isso na tela. Mas vai Vamos ser lá, a vamos segunda. fazer. É legal, a gente brinca um pouquinho, depois vocês ensinam a gente. Eu vi que muita gente já está mexendo. Eu fico feliz. Todo mundo aqui já deu aula para a própria turma, né? Daí a gente fica do tipo, será que a gente só vai fazer um trabalho? Será que vai ser legal? Então eu fico feliz quando vocês fazem, porque eu acho que pelo menos não está sendo maçante e vocês estão participando. Obrigada. Giovanni, eu tenho certeza que você desenha. Olha, eu vou falar que eu não desenho muito bem, não, viu? Mais noção, pelo menos, você deve ter. Tipo, a gente pode não saber desenhar bem, mas fazer reto, pelo menos a gente faz. É bem muito por aí, legal. Arthur. É muito legal que fazendo isso aqui a gente descobriu que, né? Tipo, cara, Da Vinci só foi Da Vinci porque ele usava matemática ali para poder fazer um negócio bonito. Lógico, tinha todo o mérito dele, mas mesmo assim ele usava matemática. Então, se a gente tem a matemática nas nossas mãos, quem sabe a gente não vira um novo Da Vinci do século XXI. Tipo, só que tem uma coisa também, o Da Vinci também, acho que a única coisa que a gente não conseguiu reproduzir de forma funcional foi só, acho que o ornitóptero dele, das invenções dele, porque o paraquedas de Da Vinci funciona do jeito que ele projetou. Só precisa de uma altura grande o bastante. Tá muito legal os desenhos de vocês em GeoGebra, vocês estão seguindo muito bem o que eu falei. Daí, dessa vez, eu vou compartilhar a da Meire. Ah, meu Deus, de novo? Sabe o que é, professora? Eu sei que você está disposta a mostrar o seu, entendeu? Eu não vou jogar nenhum colega na fogueira. Ah, ótimo. Da professora Meire, a gente consegue identificar bem os dois pontos de fuga. Eles vão estar no extremo direito e esquerdo, mais para baixo, nesse meu encontro de linhas. Vocês conseguem ver meu mouse? Essa parte que eu estou circulando aqui é um ponto de fuga, nesse aglomerado de linhas. E aqui onde tem esse encontro das outras duas linhas, vai ser outro. Se a gente fosse traçando mais linhas no vidro da esquerda para a direita, a gente ia ver mais linhas aglomeradas nesse ponto, que nem a gente viu no esquerdo. Mas é perfeito, tem dois pontos de vista essa foto, e é como se as perspectivas estivessem nas laterais, assim, e um pouco mais para baixo. E é isso que dá a impressão que o telhado está... A ponta dele está para fora, tá como se ele fosse mais proeminente. E tem uma coisa legal, né, que vale salientar que esses pontos de fuga, eles também estão no horizonte, né? Se for perceber lá atrás e continuar a linha do horizonte, essa linha do horizonte ela vai passar pelos dois pontos de fuga também. Maria está mutada? Desculpa. O próximo caso vai ser o mais complicado dos três, na minha concepção, para desenho, assim. E é no caso que ele tem 3 pontos de fuga. E a gente tem poucos desenhos nessa perspectiva, mas a gente tem muitas fotos, que é como se você estivesse vendo de cima, como se você estivesse passando em um helicóptero, e você olha para baixo.
E esse é o ponto que eles vão desenhar. E daí aqui a gente tem exemplificado no cubo, que eu nunca desenhei um cubo assim, mas tudo bem, com esses 3 pontos de fuga. É um à direita, um à esquerda e um embaixo. E daí, se você usar esses 3 pontos de fuga, o que você vai ter de diferente dos outros dois? Você vai ter essa noção de altura, que é por isso que parece que, se você pensar em uma geometria euclidiana dentro dessa imagem, o telhado está maior do que vai acontecendo as bases. Então, o telhado está quase do mesmo tamanho da escada. E provavelmente não é isso que acontece na vida real. Essa imagem também está para ser explorada no GeoGebra, mas eu demoro um pouco muito para falar, eu falo muito, então eu vou pedir para a gente não explorar ela agora, mas se vocês puderem explorar depois, eu vou ficar vendo o GeoGebra de vocês, para a gente dar tempo para o Rafa falar também. Desse eu não consegui achar o terceiro ponto de fuga, não. Ah, tá, então volta. O terceiro ponto de fuga, ele está embaixo, como se você estivesse olhando de cima para baixo, então a parte de cima vai estar menor que a de baixo. Lembra que a gente falou do cone? No caso de você ver de cima, o cone está de ponta cabeça. Tá de ponta cabeça, tá funiladinho. Que legal. Isso mesmo. E agora pode passar. Daí o terceiro elemento, que a gente já falou da perspectiva, e agora daí a gente falou dos pontos de fuga, a gente vai falar do ponto do infinito. Por que essas retas paralelas elas se encontram? Porque o infinito, na geometria projetiva, ela é um lugar, tá? Por exemplo, imaginem aqui os meus dedos, fingem que eles são uma reta, né? E elas estão assim, elas estão cruzando. Conforme eu vou diminuindo o grau entre elas, conforme eu vou abrindo elas, o grau vai ficando maior, e até que ela chega no paralelo. Então, tecnicamente, eles saem dessa ideia de que se o infinito fosse um lugar, essas retas geométricas elas iam se encontrar lá na frente. Pensa na distância aqui, olha só. A distância dos meus dedos aqui, ela é menor. E daí essa distância entre elas vai ficando maior, até que eu não consigo mais ver, porque está além dos meus dedos. E daí ela vai se encontrando mais distante, até que elas só se encontrariam no infinito. É isso que eles usam para falar de ponto no infinito. É como se eles fizessem uma tendência, e daí a tendência tende a infinito. E a tendência da distância entre essas duas retas, ela vai tender a infinito. Então, elas se encontram ali. Então, elas vão se interceptar nesse ponto infinito. Quando a gente tem o ponto de fuga, e a gente vê ele distante da imagem, ele quer essa ideia de ponto no infinito. Quando a gente tem um ponto marcado no meio da figura, ele é distante ao fundo, para baixo nas linhas do horizonte, embaixo da figura vai dar essa ideia de altura, e é isso. E daí a gente entra na parte histórica. Pensando nesses 3 elementos, a gente vai ver como isso foi sendo formulado. Como isso foi sendo formulado e crescendo ao decorrer do tempo. A geometria projetiva, como eu falei, ela está intimamente vinculada à história da arte. Então, elas vão crescendo juntas. Oi. Pronto, agora vai lá tocar. Elas vão crescendo juntos nessas tentativas dos pintores. Tá bom. Home office, gente, desculpa. Eu entendo perfeitamente. Vocês estavam escutando meu sobrinho chorar. Agora o Jorge vem dar um oi. Mas então é isso que eu falei, né? Os pintores eles vão buscando imprimir esse plano e eles vão melhorando essa perspectiva e a geometria vai melhorando. Então, quando a gente pensa assim no século XIII, o que a gente tem? Os retratos, como eu falei, eram figuras planas. E essas figuras planas, elas tinham essa ideia de alcançar essa geometria divina.
E aí, se a gente vê essa imagem que está aqui, ela é uma representação da Santa Ceia, igual a do Leonardo da Vinci, que a gente acabou de ver, só que ela é mais antiga. E a gente vê que, assim, não tem profundidade essa imagem. A gente vê pelos quadrados da mesa, são realmente quadrados, que é como se a mesa tivesse pendurada na parede, reta. E as pessoas, elas só têm essa parte da frente, o braço delas não tem perspectiva, o pescoço não tem essa parte lateral, é só da frente. E, então você vê um negócio assim, bem reto. A hóstia que você vê é literalmente um círculo. Isso é muito raro de se ver da geometria projetiva, porque o círculo é muito fácil dele ter uma distorção, né? É legal perceber justamente que, buscando utilizar essa geometria da perfeição, que seria a geometria euclidiana, os pintores, eles deixavam de mostrar a realidade, né? Porque de real nessa pintura não tem nada. Ela parece, tipo assim, sei lá, né? Bem, é um pintor aí, Sirighirollah. É um quadro bonito, tal, tipo assim, antigo e tal, mas parece um desenhozinho, não parece uma pintura. Quando a gente lembra de pintura, a gente lembra, sei lá, do Renascimento, assim, aquelas pinturas, meu Deus. Ela não tem nada de realista que nem, né? Então, isso vale salientar, né? O quanto eles estavam querendo mudar isso, né? Ter uma mudança, um ponto de mudança. Como os artistas geraram esse ponto de mudança. Esse ponto de mudança foi a tentativa de trazer a realidade para o quadro. Mas isso aí é arte, viu? E é uma arte belíssima. Só tem essas características de época, tá? Não é que ela seja pior que a de Da Vinci. A gente fala dessa evolução pensando nos conceitos de perspectiva e não de qualidade de arte, tá, gente? E daí, quando a professora Meire falou que essa é da época renascentista, e realmente é da época renascentista. E é quando chega o boom da geometria projetiva. Porque Leonardo da Vinci, ele era um ótimo pintor, mas como o Arthur estava falando, que tem várias invenções dele que funcionam realmente e tal, ele também era um grande matemático. Então, ele relacionava o que ele estava fazendo com matemática. Como a Meire falou, além desse negócio de perspectiva, ele trazia noção áurea. Então, para isso, gente, era muita conta. Não era só ver e desenhar, como era no começo, assim, quando começou a evoluir a geometria projetiva. Ele realmente fazia contas e para fazer essa representação da arte com a matemática. E daí isso aqui eu já falei para vocês, que é que os ângulos e os comprimentos, eles não são mantidos. Então, quando o Leonardo da Vinci ia fazer essas contas, ele não levava tanto não era assim, se tem um ângulo de 90 graus na mesa, eu não preciso levar isso para minha pintura. Eu vejo esse grau de distorção e é nisso que vai estar o meu ângulo e o comprimento. Nessa parte de Leonardo da Vinci, ainda tem essa preocupação com a métrica dos quadros e essas coisas. Então, ele calculava essa minha distorção, como isso interferia no comprimento, para fazer essa redução ou ampliação. Definitivamente redução, né? Porque a gente está pensando em uma tela muito menor. Mas essa métrica não vai continuar sempre importante no decorrer da geometria projetiva. Daí eu vou falar o tempo todo nessa apresentação. Duas retas qualquer sempre que se intersectam. Porque se vocês saíram com isso do mini curso de hoje, já tá bom. E daí, o que acontece no século XVII? Vem essa pessoa que vai ser importantíssima para a geometria projetiva, que é o Gerard Desargues. Coitadinho, falei o nome dele todo errado. E ele faz um negócio revolucionário. Pensa nos principais teoremas de geometria projetiva. Ele vai falar sobre os axiomas e tudo isso. E o trabalho dele não ganha notoriedade. Ele morre assim, ninguém, tipo assim, vê o trabalho genial que ele fez. E daí, um dos discípulos dele, um dos poucos discípulos que ele teve, inclusive, de conteúdo original dele, ele fez essas anotações em um livro, um manuscrito do Desargues sobre geometria projetiva.
E 150 anos depois, assim, já estavam os dois mortos, o Michael Charles, ele acha esse manuscrito, e daí ele fica encantado com aquela geometria projetiva. Ele já está em outro momento, né, da história, que não está mais preocupada com essa divindade da geometria plana. E daí ele começa a divulgar esse trabalho, ele faz mais coisas em cima, e é daí que o Desargues fica conhecido, pela divulgação do Charles, e não dele. E daí, né, o que a gente tem como tão famoso do Desargues? Ele tem o teorema mais famoso de geometria projetiva, que é esse daqui que vocês estão vendo. E ele vai falar, se dois triângulos coplanares, e daí esses triângulos coplanares eu vou explicar para vocês, que é o A1, B1, C1, que é essa parte sombreada da figura, e o A2, B2, C2, é esse triângulo maior, também sombreado na figura. E se esses dois triângulos, coplanares ou não, situam-se de maneiras que as retas que unem os pares de vértices correspondentes são concorrentes, ou seja, eu tenho o meu par A1B1, ele vai continuar nessa reta A1N. Ele vai ser concorrente com a minha reta que une o par A2B2, numa reta até N. Se ele é coplanar ou não, e esses pares de vértice A1, A1B1, A2B2, A1C1, A2C2 vão se encontrando nesses pontos, se encontram em reta, as retas se encontram, são concorrentes, daí a gente vai ter esse caso do teorema. Daí aqui as retas vão se encontrar em L, N e M. E daí ele fala que, caso elas se encontrem, então os pontos de intersecção dos pares de lados correspondentes são colineares, ou seja, L, N e M estão nessa mesma reta, e vice-versa. Então ele fala, se eu tenho esses dois triângulos, estando no mesmo plano ou não, os pares de vértices, e se eu continuar as linhas dos pares de vértices, elas vão se interceptar. E o ponto em que essas linhas se interceptam vai ser uma única reta, que é a LNM. Talvez, eu não sei se vocês, eu não quero que vocês pensem na demonstração nesse momento. A demonstração ele vai vir mais futuramente no minicurso. Mas eu quero que vocês entendam o que está acontecendo no teorema. Então, caso vocês não tenham entendido e quiserem perguntar, agora é o momento. Tá. Eu aprendi que silêncio é concordância na, na aula na aula online, assim. Então, eu vou continuar. Posso continuar? Vou continuar. E o Desargues, ele fez esse teorema, mas pensa que o foco dele da geometria projetiva era um uso prático. Então ele pensou em tudo isso, pensando na qualidade da arquitetura, na qualidade dos desenhos, na geometria civil, na construção, assim. E é para isso que ele pensa a geometria projetiva. E daí ele faz tudo isso pensando no uso prático, então é muito prático essa geometria. Mas depois de Desargues, o Charles, que descobriu o manuscrito do discípulo dele, o Poncelet e o Cremona, eles vão se apaixonar por essa geometria que o Desargues começou, junto com todos os outros pintores, né, foi esse caminho, e eles se apaixonam por essa geometria curiosa que o Gauss se referia, ou geometria em comum, ou tudo isso. E daí, além desses grandes nomes, tem um nome que eu sei que todo mundo conhece, que é o Blaise Pascal. E ele também contribuiu para essa geometria. E ele tem, assim, o top 10 teoremas famosos da geometria projetiva. E o dele diz isso daqui, é o teorema do hexagrama místico. Um hexágono está escrito em uma cônica. Daí a gente pensa em cônica como aquele recorte do cone que a gente falou. E daí é um círculo, mas é um círculozinho meio torto, tá? É justamente em uma cônica. Que no caso é caso de uma elipse. No caso é uma elipse, perfeito. E daí a gente vai ter um hexágono inscrito dentro dessa minha cônica elipse.
o hexágono vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele não é um hexágono regular, mas ele está inscrito ali dentro. E ele pode ser regular ou não, tá? E C, e somente C, os pontos de intersecção dos 3 pares de lados opostos são colineares. Então, ele só está inscritos se os 3 pares de lados opostos são colineares. O que são pares de lados opostos? Significa que se... Pensa no hexágono regular. Toda vez que eu tiver um hexágono regular, os lados opostos vão ser o que traçariam linhas paralelas do jeito que a gente conhece. Então, aqui, olha só, 1, 6 vai ser oposto a 3, 4. 1, 2 vai ser oposto a 4, 5. Vai ser oposto a 4, 5. E assim por diante. 3, 4 vai ser oposto a 1, 6. 2, 3 a 5, 6. Eu acho que eu não precisava falar todos, mas tudo bem, falei todos. E daí esses são os pares de lados opostos. Daí o que ele fala? Se ele está inscrito em uma cônica, então esses lados opostos eles vão se intersectar. E daí a gente tem o 1, 6, que eu falei, né? E ele vai se encontrar nesse ponto à esquerda. O 5, 6 vai ser oposto ao 2 e 3, e ele vai se conectar nesse ponto no meio da reta. E, por último, o 5, 4 vai se conectar com o 1, 2, que são os lados opostos dele. E daí, o que ele fala? Se o hexágono está escrito, então a intersecção desses pares de retas vão estar em uma única reta. E é um C, é um C, C somente C. Então, se eles também estão colineares, ele está inscrito em uma cônica. Aqui, a gente também está preocupado só em entender o que o teorema está dizendo. Então, se eu conseguir explicar para você, ok, senão eu tiro suas dúvidas agora. Cabe salientar uma coisa, que na geometria projetiva, o conceito de retas paralelas, né, não existe. Né? Elas sempre vão se encontrar. Então, se a gente for pensar no hexágono regular e tentar, né, vamos pensar isso na geometria euclidiana, isso não vai fazer sentido, porque os lados opostos são paralelos no hexágono regular, por exemplo. Então, numa geometria euclidiana, eles nunca vão se encontrar. Esse teorema não faria sentido nenhum numa geometria euclidiana. Mas, como é uma geometria projetiva, onde todas as retas se encontram, né, todas as retas do plano se tocam em algum ponto, esse teorema se torna válido e se torna um teorema grandioso, né, pelo fato dele ser um C e somente C também, né? E é muito legal. E é isso que eu comentei no começo, né? Tipo, cara, é Blaise Pascal, sabe? Tipo, nunca imaginaria que ele estaria aqui também, sabe? É muito legal. Silêncio é concordância. Pode continuar, então. Então tá bom. E tem todo esse caminho que traçam, desde os quadros que eram totalmente planos, daí eles fizeram quadros com uma geometria que não é tão boa, daí vai melhorando essa questão de perspectiva. A gente passa por Da Vinci, que era aquele negócio bem perfeccionista, bem metódico, bem métrico, assim. E daí a gente vai passando pelos anos, outras pessoas vão estudando, como Charles, até que a gente chega no Poncelet. O Poncelet, ele é o caso daquela pessoa que foi presa em guerra, ficou dentro da cadeia, e na cadeia ele desenvolveu geometria projetiva, sem ter acesso a nenhuma desses materiais anteriores. Ele pensa só com o que ele já tinha lido sobre, e ele desenvolve 2 princípios que vão ser muito importantes para a geometria projetiva, que é dualidade e continuidade. A dualidade vai ser a simetria que ele vai usar para comprovar os teoremas. Ou seja, um exemplo dessa simetria. Se 2 pontos determinam uma reta, 2 retas determinam um ponto. Se eu tenho 2 coisas
dessas bem básicas, determinando uma, as duas não tão básicas, que são retas, vão determinar uma mais complexa, que é o plano. E daí o outro de continuidade é o que teve mais difícil aceitação, que ele pega, tipo assim, ele quer demonstrar um negócio para números, para conceitos imaginários. E daí, em vez dele fazer esse negócio super complexo, ele adapta o teorema para uma situação real. E daí ele fala que essa demonstração vai ser equivalente. Esse princípio da continuidade é super difícil de aceitação. Ele tem um grau de complexidade muito grande. Não são situações fáceis de se adaptarem para real, assim. E se você pega para pegar qualquer coisa que ele demonstrou com isso, dediquem tempo para tentar entender. Mas pensa que nem a comunidade científica da época entendia muito bem, tanto que eles rejeitaram só depois que foram gostar desse princípio da continuidade. E daí, no final do século XIX, que chega Cremona, ele vê tudo isso que já foi feito, ele se apaixona e ele faz um compilado de todas essas ideias, todas essas coisas estudadas em geometria, e faz um livro só. E daí, nesse livro, é perfeito, porque eu acho que ele é um dos poucos estudiosos que não pegou nenhum conceito para ele. Ele só aprende o que os outros fizeram, ele dá todos os créditos possíveis a cada descoberta, ele referencia tudo, tipo assim, riquíssimo e muito incomum para a época, porque como a divulgação científica não era que nem se joga no Google e vê se alguém já fez ou não, era muito comum ter essa briga de quem descobriu primeiro e tal. E ele nem tenta falar que ele descobriu, ele fala quem descobriu, onde ele achou, e junta tudo em um livro só, que inclusive graças a ele, que eu e o Rafa conseguimos preparar a apresentação, que estava tudo compilado em um lugar só. Mas não temos o livro dele em português, acessível em PDF, então preparem-se para ler em inglês. E daí último ponto do Cremona, mas pode passar, é que ele não dá tanto ênfase para essas propriedades métricas que o Da Vinci dava, que o Des dava, e ele vai falar mais sobre as propriedades descritivas, mais sobre as coisas que você observa. Abriu o dado. Amor, agora a Tintinha está estudando. Depois você tem. E daí a gente vai entrar na teoria, que finalmente na vida eu vou passar a palavra para o Rafa. Pode falar. Pois é, agora eu venho com a parte que não agrada muitas pessoas, né? Seguinte, essa geometria, ela é uma geometria baseada em 8 axiomas principais, né? E a ideia agora, né, nessa parte, seria eu mostrar para vocês os axiomas e algumas pequenas proposições relativamente simples de entender. O complicado é você desassociar o que a gente sabe sobre geometria euclidiana e tentar associar os axiomas de geometria projetiva. Essa é a parte difícil. Mas as proposições são bem simples e a gente vai chegar até o teorema de Desargues, né? Até a gente mostrar para vocês, no caso, todo esse grande teorema, né? Esse teorema que deu a virada assim na geometria projetiva. Bom, vamos lá. Detalhe. Aqui eu peço, se vocês não entenderam, por favor, atrapalhem. Por favor, atrapalhem, porque eu fiquei, tipo assim, horas para tentar pensar e entender. Então, eu vou tentar explicar o mais devagar possível. O mais devagar possível. Home office, gente. Home Fique em office, paz. Home office, é isso aí. O Jorge estava fazendo corrida dos pelados aqui, só para vocês terem uma ideia do. Home office. Mas é isso aí, tá? Então, não se acanhem, tipo, perguntem, tira dúvida, tipo, putz, não entendi, não foi. Pode tirar, tá bom? Então, vamos lá. Os 3 primeiros axiomas são esses, são os 3 axiomas mais simples, né? Que eles falam exatamente o que está aí. Então, o primeiro diz, existe uma reta e um ponto que não são incidentes.
Para deixar mais claro, o termo incidente, ele significa que se tocam, né? Que está sobre. Então, existe uma reta e existe um ponto que não se tocam. Beleza? O segundo axioma, ele vem falar: toda reta é incidente com pelo menos 3 pontos distintos. Então, ela toca em pelo menos 3 pontos distintos. E o axioma 3, ele vem falar: 2 pontos distintos são incidentes exatamente com uma reta. O axioma 3, ele lembra um pouco o que a gente tem, né? Que 2 pontos formam uma reta na geometria euclidiana. Tá tudo bem? Esses 3 axiomas conseguem entender eles? Que eu vou começar a passar agora. A primeira proposição, ela fala o seguinte: existem ao menos 4 pontos distintos. E aí eu tentei pegar, né, da fonte que a gente encontrou, tinha uma demonstração lá, mas eu tentei, deixar o mais simples possível, né, trazendo realmente os axiomas e não que nem normalmente algumas demonstrações são, você pega número tal que está escrito aí em cima e pronto, a resposta está ali. Tá? Então é o seguinte. Então, imagina o ponto P e o ponto R. Né? O ponto e a reta que satisfazem o axioma 1. O axioma 1 que existe um ponto e uma reta não incidentes. Então, um ponto P e R que não se tocam. Então, se a gente toma a reta 2, a reta R, no axioma 2, que existem ao menos outros 3 pontos Q, R e S distintos que tocam em R. Então, existem ao menos 4 pontos distintos. P, que não toca em R, e os outros 3 distintos que tocam em R. Pronto. Certo? Alguma dúvida? Então, beleza. Vou seguir. Então, beleza. A primeira proposição foi: existem ao menos 4 pontos distintos. A segunda. Essa aqui já ficou um pouquinho mais complicadinha. Se L é uma reta, existe um ponto não incidente a L. A demonstração, de fato, né? Se a gente pegar um ponto R e um ponto P e a reta R, né, que vão satisfazer o axioma 2, então eu pego um ponto que é incidente à reta R. Tá? Se L for igual a R, a prova vai estar concluída, porque pelo axioma 1 existe um ponto que não é incidente. Se não for, se a gente combinar o axioma 2 com o axioma 3, nós temos que existe um ponto Q que não é incidente a R. Correto? A gente também pode pegar a proposição anterior para poder demonstrar isso aqui, né? O caso contrário, né? Se a gente tem uma reta que tem 3 pontos distintos que são incidentes, e como existem 4 pontos, um ponto não é incidente a R. Ok? Então, beleza. Diferente da parte da Maria, essa parte aqui acaba sendo um pouquinho mais densa, um pouquinho mais complicada, mais chatinha. Mas quando eu chegar na demonstração do teorema, eu vou ter uma imagem mais móvel e vou disponibilizar para vocês, né? O GeoGebra dela também, tá? Que para vocês poderem mexer e tal e tentarem ver esse teorema. Bom, proposição 3. Se A é um ponto, existe uma reta não incidente a A. Ele parece que é o contrário da primeira, né? Se existe uma reta e um ponto não incidente a ela. Então, pelo axioma 1, temos que se A é um ponto, existe uma reta não incidente ao ponto A. Então, o axioma 1 ele prova diretamente isso aqui. Proposição 4. Dado um ponto P, existem ao menos 3 retas que passam por P. Então tá. Pela proposição anterior, né, existe uma reta não incidente ao ponto P. Logo, utilizando o axioma 2, temos que essa reta ela é incidente a pelo menos 3 pontos distintos. Então, nós já temos 4 pontos. Então, P e mais 3 distintos. Pelo axioma 3, temos que é possível construir por esses 3 pontos distintos
três retas distintas que passam por P, né? Se dois pontos são incidentes a uma única reta, esses três pontos distintos, quando eu pego o parzinho, né? A cada um deles com P, eu tenho três retas distintas. Então, dado um ponto P, existem ao menos três retas que passam por P. Isso vai tornar a ideia do cone, né? Alguma coisa assim. Isso. Na verdade, tem um outro termo que acho que é feixe de retas. Feixe de retas. Feixe de retas. E também, na verdade, o axioma 2, ele fala do feixe de pontos. Essa última proposição do feixe de retas. De retas. Legal. Bom, axioma 4. Se A, B... Calma aí. Alguma dúvida, gente? Foi muito rápido, deu para entender? Sobrevivendo. Sobrevivendo? Então tá bom, então. Desculpem, eu gosto um pouquinho de demonstração e desculpa se isso fica talvez meio maçante, mas acho que vale a pena. Bom, enfim, vamos para o próximo axioma. Se A, B, C e D são 4 pontos distintos, 2 a 2, tais que AB intersecta CD, então AC intersecta BD. Eu não coloquei imagem. Poxa vida. Putz, eu não coloquei imagem, amor. Tem uma imagem. Gente, deixa eu achar essa imagem, porque vai facilitar muito para eu poder visualizar esse axioma. Só um instante. Deixa eu mostrar aqui uma outra guia aqui. Essa guia aqui. Aqui. Conseguem ver? Figura 29? Sim. Sim? Beleza. Então tá bom. Então, o axioma está aqui em cima, né? Se A, B, C e D são 4 pontos distintos, então A, B, C e D são 4 pontos distintos, 2 a 2, então, se pegar eles 2 a 2, são distintos. Tais que AB intersecta CD, no caso no ponto E. Então, se a gente fosse trazer para a geometria cotidiana, as diagonais, né, desse quadrilátero, elas se intersectam, né? Então, AC intersecta BD. Certo? Então, vamos para o próximo. Então tá, vamos lá. Próxima proposição. Existem 4 pontos coplanares, tais que 3 quaisquer deles não são colineares. Então, eu tenho 4 pontos coplanares, de forma que eu não consigo, com 3, fazer uma única reta. Então, pelo axioma 3, a gente tem que existem 2 pontos distintos, A e E, que incidem sobre a reta E. Então, 2 pontos distintos, uma única reta. Então, reta AE. Além disso, pelo axioma 1, a gente tem que existe um ponto C que não incide essa reta AE. Então, é um ponto C fora da reta AE. Consequentemente, pelo axioma 3, nós temos que os pontos C e E incidem sobre uma outra reta, que é a reta CE. Então, aí a gente já formou como se fosse quase um triângulo, né? Um azinho aí. Tá. Por fim, pelo axioma 2, nós temos que existem outros 2 pontos distintos, B e D, que incidem sobre as retas AE e CE. O axioma 2 diz que uma reta incide pelo menos a 3 pontos. Então, na reta AE, eu teria mais um ponto, que seria o B, e na reta CE, eu teria mais um ponto, que seria o D. Portanto, nós acabamos de chegar em 4 pontos, o ponto A, o B, o C e o D, tais que 3 deles não são colineares. Tá certo? Então, é isso. Alguma dúvida? Foi
foi muito rápido. Eu acredito que a professora está com um papel na mesa tentando desenhar. Se tiverem alguma dúvida, só questionar, mas eu acho que eu tentei deixar de um jeito mais simples possível para poder mostrar, né? Então, beleza. Tá. Aí a gente entra pro esse aqui foi o quarto axioma. Vamos demonstrar. Tá. Agora a gente vai mostrar 2 axiomas exclusivamente tridimensionais, tá bom? São axiomas que valem exclusivamente para o espaço. Então, se a gente tem um plano ABC, existe pelo menos um ponto fora do plano ABC. Né? Acho que isso é bem fácil. Né? Se eu estou no espaço, eu tenho um plano, eu vou ter um ponto fora desse plano. E o sexto, quaisquer 2 planos distintos têm ao menos 2 pontos em comum. Acho que para tentar entender isso aqui, cabe a gente lembrar aquilo que a Maria já falou, né? Que não existem retas paralelas. Se não existem retas paralelas, não existem planos paralelos. Esse aqui, a hora que você colocou, eu falei, como assim? Primeira coisa, né? A gente já pensa a geometria euclidiana, já vem a geometria euclidiana na cabeça, né? Sim, exatamente. Exatamente. Assim? Eu também fiquei assim, mas pera, não faz sentido nenhum, como assim? Mas sim, né? Dado quaisquer 2 planos distintos, tem ao menos 2 pontos em comum. E, além disso, acho que não foi dado como um, sei lá, eu daria como um colorário, né, na hora de mostrar para vocês. Esse axioma, em união com o terceiro, ele mostra para a gente que quaisquer 2 pontos, eles se interceptam formando uma reta. Porque o terceiro ele fala que 2 pontos incidem sobre uma única reta. Então, a interseção de 2 planos sempre vai ser uma reta. Certo? Então, não existem planos paralelos, gente. Lembra disso. Foco nisso. Vamos para o próximo. Vou interromper mega rápido. Essa dos planos não são muito intuitivos, né? Mas lembra quando a gente tinha o teto da figura e o chão? E daí no teto tinham os quadrados? Só que nenhuma figura era um quadrado. Os quadrados iam sempre sendo distorcidos para ficarem menores, porque o plano do teto e do chão iam se encontrar em algum momento, do mesmo jeito que as paredes se encontram. No caso, também é o ponto de fuga. Bom, beleza. Vamos seguir nessa. Tá. Para a gente entender o sétimo axioma, a gente precisa definir uma figura da geometria projetiva, que é esse quadrângulo completo. Olha só que lindeza. Tá. Então, a gente define um quadrângulo completo como uma figura formada por 4 pontos coplanares, sendo 3 quaisquer deles não colineares, e as 6 retas que unem esses pontos. Deixa eu ver. Eu coloquei. Então, imagine o seguinte. Eu tenho os pontos P, Q, R, S. Um quadrângulo completo, ele é esses pontos e as retas PS, SR, RQ, QP, e aí mais PR e SQ. Isso tudo é um quadrângulo completo na geometria projetiva. E mais, tem mais na definição. Isso. 2 lados ditos opostos são ditos opostos se o ponto comum a eles não é um vértice. Então, vamos voltar lá. Os lados são, então, PS, SR, QR, PQ e SQ, PR. Então, vamos pegar 2 a 2, né? Vamos tentar pegar aí do jeito que a gente consegue intersectá-lo, fazer a interseção, né, das setas desses lados. Então, PS, ela intersecta com a reta QR, no ponto A. E o ponto A não é nenhum dos vértices desse quadrângulo. Não é R, não está nos vértices. Então, esse ponto A ele é chamado ponto diagonal. Então, A é um ponto diagonal do quadrângulo. A reta PR e SQ se interceptam no ponto B.
esse ponto B também não é nenhum dos vértices. Então, é um outro ponto diagonal. E as outras duas retas que são opostas seriam PQ e SR, que vão se interceptar no ponto C, que também não é um dos vértices. E aí entra o final da definição, que fala sobre existem 3 pontos diagonais. Tá certo? Então, sempre vão existir 3 pontos diagonais. Volta para a figura. Na hora de entender isso aqui como um quadrângulo e não um triângulo, pensa no ponto de perspectiva dele na reta P e R. Pensa que eu estou olhando dessa reta. E daí, quando eu vou ver, tipo assim, pensa que é um quadrado. Se eu estou nessa diagonal, vai parecer que 3 dos meus vértices são lineares. Então, ele pode ser um quadrado na geometria plana, e na hora de eu projetar ele vai ser um triângulo. Daí, não é um triângulo propriamente, né? E daí surge esse meu conceito tão diferente, que é o quadrângulo complexo. Lembrando que essa situação que eu coloquei é uma simplificação, tá? Não precisa ser um quadrado, pode ser um quadrilátero muito mais complexo. Então, dado essa definição do quadro... Gente, eu tô falando? Tá. Tá bom. Desculpa, eu não mutei, perdão. Então deve ter ficado um eco para vocês. Dada essa definição do quadrângulo, vamos para o próximo axioma, que é o 7º, que diz o seguinte: os 3 pontos diagonais de um quadrângulo completo nunca são colineares. Se a gente voltar na figura, a gente percebe, né, que os pontos diagonais eles não são colineares, né, eles não têm não estão na mesma reta. E, por fim, o último axioma: se uma projetividade deixa invariante cada um dos 3 pontos distintos de uma reta, ela deixa invariante todos os pontos da reta. Essa também é um pouquinho complicada. Mas, voltando lá na figura do Leonardo da Vinci, a gente percebeu que, apesar de, entre aspas, não existirem retas paralelas, existiam retas paralelas. Tanto que a professora Meire, ela selecionou algumas retas que pareciam ali paralelas entre si, né? Os lados da janela, por exemplo. Esse axioma que permite que aquelas retas, entre aspas, paralelas, existissem. Porque a projetividade daquelas retas, ela não varia, ela é invariante em cada um dos 3 pontos distintos dessa reta. Então, todos os pontos dessa reta são invariantes. Tem um exemplo melhor do que a janela que a Mary marcou, que é o que o Daniel marcou. Ele marcou o olho de Jesus com o olho dos apóstolos, a mesa e o final da toalha de mesa. E daí, como está no plano paralelo ao plano que está sendo desenhado, essas figuras são paralelas sem se encontrarem visualmente. Elas só se encontram se a gente fazer essa tendência a infinito. Então, os planos que são paralelos ao meu plano que está sendo a projeção, que está sendo feito o desenho, elas vão ser verdadeiramente paralelas. Vão ser esse conceito de paralelos que a gente está na geometria euclidiana, e não o conceito de paralelos da projetiva, que elas sempre se encontram. Rafael, microfone. Pronto. Olha só. Principiantes em aula online. Isso aí, gente. Tá, enfim. A gente pode ir, então, para um resultado um pouco mais desafiador para a gente tentar entender, né? Que seria justamente o teorema de Desargues. Como a gente disse, ele é um dos principais resultados, né, da geometria projetiva. Só que antes de a gente provar ele, no texto base que nós nos baseamos, é apresentado uma proposição que pode ser considerada a negação do postulado das paralelas. Essa proposição é a seguinte, né? 2 retas coplanares distintas se intersectam em um e somente um ponto, né? Que é o que a gente
tá batendo na tecla. Todas as setas se interceptam. Todas as setas se interceptam. E, de fato, né, é essa proposição que valida isso. Então, a demonstração dela é a seguinte, né? Sejam duas retas RS coplanares. O axioma 3, que fala que dois pontos são incidentes a uma única reta, garante que essas retas têm, no máximo, um ponto em comum. Para mostrar que existe ao menos um, né? Então, se no máximo é um, tem que pelo menos existir um. A gente vai tomar um ponto E no plano de RS, mas que não seja incidente nem com R e nem com S. Então, é um ponto fora das duas retas. Se a gente chamar AC, se a gente pegar o ponto A e C estando na reta R e o ponto B e D estando na reta S, né? Como o plano ACE, então, isso aqui é bem complicadinho, gente. AC é determinado pelo feixe de retas sobre E, que intersecta AC. Temos que B e D estão sobre retas distintas desse feixe. Logo, o resultado segue do axioma 4. Eu não coloquei. Essas duas proposições, essa proposição e o teorema, foram os mais complicados de eu tentar esmiuçar. Foi o máximo que eu consegui esmiuçar dessa forma. Alguma dúvida? Discussões? Não? Sim? Complicado demais? Difícil demais? Por aí vai. Ele exige bastante, né? Mas ele exige bastante. A ideia dá para entender, sim. Dá para entender. A ideia dá para entender? Uhum. Acho que é o que vale. A ideia dá para entender. Né? Como eu disse no começo da minha parte, né? A gente tem que tentar entender isso sem pensar na geometria, né, euclidiana, necessariamente. Isso que é a parte mais complicada, porque a gente cresceu vendo a geometria euclidiana. Quando a gente pensa... Bom, eu estou até conversando com a Maria. Quando a gente pensa em geometria, a gente quer ver alguma coisa. E a geometria euclidiana foi o que a gente aprendeu a ver essas coisas. Então, isso acaba deixando um pouquinho complicado. Então, tá. Espero que a ideia tenha sido compreendida. Tendo a ideia sendo compreendida, vamos para o próximo. Que aí, sim, seria o final. E, gente, esse aqui é grande. Tá. Seguinte, antes de eu passar para vocês a ler a demonstração com vocês, eu vou colocar aqui um link que vocês podem acessar do GeoGebra, onde está plotado, né, os triângulos conforme esse teorema, né, conforme a escrita desse teorema, né, o enunciado desse teorema. Diferente da Maria, eu não tenho tanta afinidade com o GeoGebra, então eu não sei se está todo mundo vendo, se não está todo mundo vendo. Mas, se vocês olharem, vocês podem mexer as coisas, vocês vão perceber, né, as coisas acontecendo ao fazer essas movimentações. Né? E aí vai, eu vou ler o enunciado do teorema e tentar com vocês ir demonstrando. Então tá. Se dois triângulos, coplanares ou não, situam-se de maneira que as retas que unem os pares de vértices correspondentes são concorrentes, então os pontos de intersecção dos pares de lados correspondentes são colineares e vice-versa. Se vocês olharem lá, a gente vai ter, né, o ponto G sendo o ponto de interseção dos vértices correspondentes. Então, o vértice A corresponde ao vértice J, o vértice B do triângulo ABC. O vértice A do ABC corresponde ao J do JLK, o B ao L e o C ao K. Então, as setas que unem esses vértices correspondentes se interceptam em G. O que ele diz se isso acontece,
se isso aqui acontece, se G existe, então os pontos F, H e I são colineares. E o ponto F, H e I são as retas dos lados correspondentes. Então, o lado AB corresponde ao lado JL. O lado BC corresponde ao lado LK. E o AC ao JK. E eles se encontram, respectivamente, no ponto F, H e I. Vocês conseguem visualizar? Conseguiram abrir? Sim, tranquilo. Sim? Consegue mexer aí também? Uhum. Com certeza? Então, beleza. Então, é isso. Então, vamos lá. Em outras palavras, a gente quer mostrar que, no caso, eu fui meio juvenil, devia ter colocado as letras que estão aí, mas eu não coloquei. Perdão. Tá? Enfim, a gente quer mostrar que os pontos, os vértices correspondentes passam pelo ponto O, então os pontos das retas que eu acabei de falar são colineares. É isso que a gente quer mostrar. Então tá. Primeiro, repare que o teorema é trivial quando a gente pega dois triângulos em planos distintos. Por quê? Né? Acho que o axioma 6, que fala que todo plano se encontra em dois pontos, dois planos se encontram em dois pontos, então os pontos A, B e C estão ambos nos planos alfa e no plano beta. Então, o ponto, né, aqui no caso do desenho do GeoGebra, o ponto F, H, I, eles sempre vão estar nos dois planos. Certo? Acho que para vocês tentarem entender essa primeira parte, no GeoGebra tem uma reta que corta tudo. Imagina que ela é o vinco da folha que você dobrou. E aí você tem dois planos distintos. E essa reta é a reta que é a interseção desses dois planos distintos. Tá certo? Então, é trivial. Esses pontos de intersecção dos lados, eles vão estar ali. Então, nesse caso, acaba sendo trivial. Né? Agora, caso os triângulos estejam em um mesmo plano, tomando dois pontos, S e S', numa reta qualquer incidente a O. Vamos lá. Acho que estando ali no GeoGebra, pode ser fácil para vocês entenderem. Então, se a gente colocar dois pontos quaisquer numa reta incidente a O. Aí, gente. Só um instante. Uma guia. Aqui. Beleza. Estou apresentando o GeoGebra, tá? Então, tomando dois pontos S e S' numa reta qualquer incidente a O. Então, uma reta qualquer incidente a O. Vou pegar aqui. No caso, o nosso O é G. Vou pegar uma reta qualquer aqui. Então, M é um S e N é o S', ou vice-versa. Droga, é fora do plano, não tem como mostrar aqui. E fora do plano PQR. Portanto, as retas. Então, A, J, que é P e P'. P, L, R é Q e Q'. C e K, R, R'. E MN, S, S', todas passam por O. Certo? Todas vão passar ali por O. Assim, como todos os pontos P, P', S, S' estão sobre o plano OPS, porque a reta P, P' passa por O e a reta S, S' passa por O, então existe um plano ali. Segue que
PS e PS' se intersectam em um ponto P1. Da mesma forma, nós determinamos um ponto Q1, que é a interseção do QS e Q'S', e um ponto R1, que é a interseção da reta RS e RS'. Ai, ai, ai. Tá indo, gente? Tá indo? Não tá indo? Isso, agora foi. Tá, beleza. Aí, eu amo ler isso em demonstrações, né? Aplicando a parte óbvia do teorema para os triângulos QRS e Q'Rs', que estão em planos distintos, temos que os pontos R1, Q1 e A são colineares. Portanto, A pertence a Q1, R1. Analogamente, temos B em P1, R1 e C em P1, Q1. Logo, os três pontos A, B e C estão sobre a reta PQR, que é igual a P1, R1, Q1. Uau. Tá. E é assim que ele termina o teorema, gente. É difícil de entender. É muito difícil de entender, gente. Só precisou de umas 4 horas. Acho que a professora vai ver o horário que a gente postou as coisas no Moodle e vai ficar assustada. Mas sim, foi para a gente tentar. A gente ficou até esse tempo tentando entender isso. Legal. Tentando compreender e relendo e falando, batendo a cabeça os dois juntos. Falando, não, é isso, beleza, é isso. E reforçando e lendo de novo, falando, não, beleza, é isso, é isso, é isso. E é isso aí. Gente, eu adoraria que agora a gente tivesse tempo para uma discussão, mas na verdade é isso que a gente já passou, né? No GeoGebra tem uma parte final em que eu peço para vocês falarem o que vocês acharam, se vocês têm alguma ideia de... Se vocês têm alguma ideia de geometria... Se vocês têm alguma ideia de geometria projetiva que possa aplicar para ensino básico e essas coisas. Se vocês querem falar agora, podem falar. Se vocês quiserem comentar lá, podem escrever. Se vocês quiserem colocar no fórum, eu vou ficar super feliz com essa devolutiva. Pessoal, eu só vou parar de gravar aqui e aí a gente já continua. Peraí. Deixa eu só ver como faz isso. Pronto. Depois eu descubro como eu posso.